Que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil, disso todo mundo sabe. Agora, um jogador de futebol profissional chegar e falar isso abertamente na internet, aí é porque realmente já tomou muita coça do Mengão. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Flamengo, que mantém toda a cautela com relação à renovação do contrato de Gabigol. Gabigol que vem aí sendo, claro, sempre está nos holofotes, mas principalmente agora que começou no banco na partida contra o Fluminense. Vou falar sobre Jorge Jesus, o mister, que pode assumir uma seleção nacional. Vou falar também sobre o Flamengo, que vai receber dinheiro pela venda de um jogador ao exterior, além de outras informações sobre o nosso clube de coração, Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, clique aqui no botão inscrever-se, você não paga absolutamente nada e ainda me ajuda a mostrar que a torcida do Flamengo está de fato em todo o país, não é uma torcida terceirizada. Lembrando que o nosso canal tem sede em Florianópolis, Santa Catarina, então por favor me ajude a crescer o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras e você já sabe, o seu like é muito importante para impulsionar o vídeo. Vamos lá então, vamos falar sobre o Flamengo, sobre Gabigol. Gabigol tem contrato até 2024 e claro, o Flamengo já pensa na renovação. Não quer apressar as coisas, mas também não quer permitir que no ano que vem ele já possa aí assinar um pré-contrato com outros clubes. Vamos lembrar que o Sevilha já esteve interessado no jogador, o Sevilha que antes estava sendo treinado pelo Sampaoli. Toda janela tem uma ideia de que o Gabigol possa sair. Por quê? Porque todos os anos ele acaba sendo decisivo, todos os anos acaba fazendo gols importantes e justamente por isso eu disse hoje lá no TikTok, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Aliás, quero agradecer porque chegamos a 8.000 seguidores lá no TikTok Dom Ian Saudações Rubro-Negras, seguindo apenas o Flamengo, tudo isso em 6 meses de trabalho. Falei lá hoje o seguinte, não acho um absurdo se o Gabigol se irritar, se o Gabigol não quiser ficar no banco. Um jogador do tamanho dele, um jogador que conquistou tudo que conquistou pelo Flamengo, um jogador que se não fosse por ele nós não teríamos visto uma Libertadores, uma não, duas, nas quais ele foi muito decisivo. Ele tem sim moral. No meu mundo existe uma coisa chamada reconhecimento. Existe uma coisa chamada sim pedestal. Tem sim pedestal. Você pode me criticar, ai, nem o Zico tinha álibi eterno. Não, mas tem um reconhecimento que ninguém mais tem. O mesmo tem que ser aplicado ao Gabigol, pelo menos nessa geração, porque ele é sim, depois do Zico, o maior jogador do Flamengo. Não estou dizendo que é o melhor, falei maior. Vamos lembrar que antes de Gabigol, o Flamengo tinha ganhado uma Libertadores da América em 1981. Talvez ninguém dos que me assistem aqui no YouTube viu o Flamengo ser campeão da Libertadores e só viu depois que o Gabigol chegou. Claro, outros jogadores foram importantes, mas era ele que estava lá para marcar aqueles 2 gols contra o River Plate numa partida que estava perdida. Então, eu vi os jornalistas falando que é a infantilidade dele chegar para os jornalistas e dizer que teve uma conversa, porque isso, uma conversa com o Vitor Pereira, porque isso dividiria o grupo, racharia o grupo, colocaria o Pedro numa situação complicada. Não, peraí, quando o Gabigol teve que assumir uma função que não era dele, para privilegiar o Pedro, que acabou inclusive sendo convocado para a seleção, aí ele era legal. Não, meus irmãos rubro-negros. Se ele não quiser ficar no banco, tem toda a razão. Se o grupo rachar, problema do Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira, tal como o Dorival Júnior, poderia encontrar uma forma de jogar com os dois. Então, essa é a minha opinião. A ver o que acontecerá daqui para frente. Ele falou sobre dores no adutor, mas, repito, acredito também que o Gabigol não se sente confortável em simplesmente dizer, não, foi opção do técnico eu ir para o banco. Não o Gabigol, e acho correto se ele pensar dessa maneira. Bom, vamos falar sobre Gabigol em outros vídeos certamente. Mudando de assunto, vamos falar sobre o Mister Jorge Jesus, que pode assumir uma seleção
Claro, ele tem sido cogitado na seleção brasileira, mas segundo o jornal A Bola, um dos principais jornais de esportes lá de Portugal, a Federação de Futebol da Arábia Saudita quer o Jorge Jesus para ser selecionador nacional. A Arábia Saudita, que você lembra, ganhou da Argentina na Copa do Mundo. A Argentina, a partir dali, inclusive, iniciou a saga até se tornar a campeã. O técnico Hervé Renard, que era da seleção da Arábia, foi treinar a seleção feminina da França e agora abriu-se aí o espaço para o Jorge Jesus, que antes de treinar o Flamengo, trabalhou na Arábia Saudita no comando do Al Hilal. Foram ao todo 24 jogos, 19 vitórias e uma supertaça conquistada. Ele, juntamente com Carlo Ancelotti, né, e também Abel Ferreira ali, um pouco mais abaixo, são cotados para treinar a seleção do Brasil. Claro, muitos de nós queremos, na verdade, que ele volte ao Flamengo. Essa é, inclusive, a minha opinião. Claro, nesse momento em que o Flamengo recém ganhou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, depois é verdade de perder muito, mas a torcida muitas vezes tem memória seletiva, agora, nesse momento, as pessoas até baixaram um pouco aquela poeira de falar de outro técnico. Mas vou dizer o que tenho dito por aí. O Flamengo está sendo um time mais eficiente, o que não significa dizer que esteja jogando melhor. Bom, agora, falando em jogar melhor, não é? O Flamengo, há um tempo atrás, era um rolo compressor. E um cara que experimentou um pouco desse talento do Flamengo, né, foi o Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso, que hoje está sem clube, ele estava no Inter, é um freguês do Flamengo, e disse em um podcast que odeia o Flamengo. Uma coisa é a torcida falar isso, é o torcedor, é o seu amigo do bairro, do trabalho, da faculdade, sua amiga, enfim, às vezes até parente, ok, faz parte da resenha. Agora, o jogador profissional é um cara que realmente não tem nenhuma aspiração mais no futebol, muito menos de jogar no Flamengo, né? Ele vem e fala que odeia o Fla, e ele disse o porquê. Ele falou o seguinte, lá no Charla Podcast: eu estava no Internacional, o técnico era o Diego Aguirre e eu não jogava de jeito nenhum. Aí um dia ele chegou e me chamou: acho que tu vai jogar, gosta de jogar contra os caras, que era o Flamengo? Eu disse: é o número 1, eu odeio eles. Comecei como titular e o Gabigol ainda foi expulso. Ele está se referindo àquela partida em que o Internacional ganhou por 4-0. Naquela altura o Flamengo era comandado pelo Renato Gaúcho. E antes disso, o Rodrigo Lindoso já tinha perdido o Campeonato Brasileiro de 2021 para o Flamengo de forma traumática. Aquele gol no finalzinho que foi anulado, e bem anulado, diga-se de passagem. O Corinthians fez uma partida que o Internacional não esperava, não conseguiram se sagrar campeões do Campeonato Brasileiro, mesmo já há 41 anos naquela altura sem ganhar, agora mais, né? Agora está com 44 anos já. A última vez que o Internacional ganhou alguma coisa, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi na época do Falcão. E o Rodrigo Lindoso, claro, carregava com ele esse trauma, né? Ele também jogou no Botafogo, o que é ainda pior, o que é ainda mais constrangedor para ele, né? O Botafogo, que está mais do que acostumado a apanhar para o Flamengo. Então a gente te entende, tá, Rodrigo Lindoso, que hoje tem 33 anos, está aí à procura de um time. Se alguém tiver compaixão do jogador, por favor, ofereça um contrato, nem que seja por produtividade. Um jogador que assinou contrato, mas esse em plena atividade, é o Arthur, lateral direito do América Mineiro. Ele que passou pela base do Flamengo em 2020, foi contratado pelo Bayer Leverkusen. E o Flamengo tem aí um percentual a receber em razão das regras de solidariedade da FIFA, né? O Flamengo é considerado também um clube revelador, teria aí 0,84% de uma negociação aí que gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, né? Então o Flamengo receberia aí uma quantia de 60 mil euros, 331 mil reais, algo que mal paga um salário de um jogador do Flamengo. Essa aqui é a realidade. Mas é dinheiro entrando. Se o Flamengo não contrata, pelo menos está embolsando dinheiro. E agora, para finalizar, o árbitro da partida entre Flamengo e Fluminense explicou por que expulsou o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz foi expulso,
Fluminense já naquele momento mostrando uma falta de inteligência emocional, porque foi só tomar o primeiro gol do Ayrton Lucas, ele que é o melhor jogador do Flamengo hoje. E aqui já pergunto, merece vaga na seleção? Merece vaga na seleção? Do nada, tô jogando no ar. Ayrton Lucas merece uma vaga na seleção brasileira, dada a escassez de laterais? Deixa aí o comentário. Ayrton Lucas fez um gol, Fluminense ficou perdido em campo. Depois o Ayrton Lucas sofreu uma falta do jogador Samuel Xavier, né? Entrada no tornozelo, foi expulso. E aí o Fernando Diniz, que é tão elogiado por muitos em razão da forma como monta os times, perdeu a cabeça, foi expulso. E o juiz, o Wagner Nascimento Magalhães, ele explicou e falou o seguinte: o mesmo saiu da área técnica e disse as seguintes palavras: vai se fu. Eu me senti muito ofendido e por isso expulsou. Essa coisa assim de expulsar por falar palavrão, vou falar a minha opinião, complicado. Calor do momento, futebol é um esporte em que a galera grita, xinga, então parece uma coisa meio seletiva. Você xingou, não gostei da sua cara, vou te expulsar. O outro xinga, o juiz faz de conta que não ouviu. Eu acho bastante complicado realmente. Dessa vez foi o Fernando Diniz que foi expulso. O Flamengo também já teve jogadores expulsos dessa maneira. Lembrei aqui do Davi Luiz, salvo engano, que foi expulso porque xingou. E aí acho até que, eu não lembro agora quem era o árbitro, mas foi no ano passado, acho que foi contra o Fluminense, não vou lembrar. E eu achei um absurdo, pô, o cara não pode xingar, o cara tem que falar o quê? É a igreja, o cara tá jogando, o calor do jogo, nem sempre aquilo que você fala revela exatamente aquilo que você quer. Mas enfim, foi aí a razão pela qual o Fernando Diniz foi expulso, está fora do próximo jogo, o Fluminense em maus lençóis, mas o Flamengo tem que jogar com seriedade, porque não tem nada ganho, né? Vamos em busca do nosso primeiro título em 2023. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Siga o canal do Ian Saudações Rubro-Negras aqui no YouTube e também lá no TikTok. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!